Olá, Dev, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de formas de estilização dentro do React. De novo, eu estou muito feliz por tu estar aqui comigo, por tu estar acompanhando essa série aí. Se tu não sabe que isso aqui é uma série, não tem problemas nenhum. Dev, isso aqui é uma série, vão ter pelo menos 5 vídeos aí falando de 5 formas diferentes de estilização dentro do React. Essa aqui é a aula número 2. Aqui a gente vai falar sobre estilização com arquivos CSS, né? Uma das formas mais nativas aí de estilização dentro da programação web, tá beleza? Na aula passada a gente falou sobre CSS inline, né? Style inline, uma das formas nativas também, né? Tem aí em qualquer lugar. Qualquer framework, ou até mesmo num documento HTML, tu vai encontrar aquela forma, né? E hoje a gente vai falar sobre arquivos CSS dentro do React. A gente vai ver como é que se trabalha ali com as classes CSS, né? E sim, essa forma vai ser, a gente entende que é uma forma um pouco melhor de trabalhar, né, com o CSS mais inteligente, digamos assim, tá? Vocês estão vendo aqui na minha tela o meu canal do YouTube. Aqui a gente tem uma playlist que é um curso do zero ao básico de React, tá? Então, se tu caiu aqui de paraquedas e não manja tanto de React assim, te recomendo assistir essa playlist. Ela tá bem recente ainda, né? O primeiro vídeo saiu aí um pouquinho mais de um mês, mais ou menos, e o último vídeo saiu há 3 semanas atrás, tá? Então é uma playlist bem recente, tá bem atualizada ali. Super te recomendo tu assistir ali o conteúdo, que eu aposto que tu vai tirar muita coisa interessante. Se tu é um dev iniciante, beleza? Mas beleza, vamos lá. Dev, durante o vídeo, se tu ficar com algum tipo de dúvida, alguma coisa assim, não te apega, põe nos comentários ali que assim que for possível eu respondo para ti e tento esclarecer as tuas dúvidas ali, seja o que for. Ou se tiver sugestões também, daqui a pouco tu não tá gostando aí de alguma coisa no vídeo, pode comentar ali que eu vou tentar melhorar, enfim. Outra coisa, se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo, porque se inscrevendo no canal tu me ajuda diretamente a produzir mais conteúdo, porque eu entendo que tem mais gente engajada nessas coisas que eu estou fazendo, e o like ajuda o YouTube a entender que o conteúdo que eu produzo aqui ele é muito bom e vai sugerir ele para mais pessoas, tá beleza? Então, Dev, vamos lá para o vídeo que eu vou te mostrar ali como é que a gente pode utilizar o CSS com arquivos, né? Dentro do React, então. Beleza. Dev, eu estou aqui com o Visual Studio Code aberto. Eu comitei a aula passada já no GitHub. Eu vou deixar o link aqui embaixo para tu poder acessar e ver o que a gente fez, né? Essa aula também vão ser ali em média de 5 commits, eu acredito. Aula 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Fica bem claro. Eu estou aqui já com o projeto rodando, né? A gente tem um código que a gente usou na aula passada. E olha só, aqui nos nossos arquivos, aqui no explorador, a gente vai ver que a gente tem somente o app e o index tsx. O que eu vou fazer aqui? Antes da gente dar sequência aí para mostrar a estilização e tudo mais, eu vou fazer uma outra coisinha. Eu vou colocar aqui dentro o React Router DOM para a gente poder trabalhar com páginas, né, para a gente ter rotas dentro da nossa aplicação. É uma configuração super rápida, eu vou passar por ela bem rapidamente, né, eu vou dar uma estruturada aqui nas pastas, nada demais. Mas assim, se tu tiver alguma dúvida, não sabe como é que faz toda essa configuração do zero e tal, dá uma conferida naquele curso básico de React ali que eu tenho no canal, que vai te esclarecer. Lá eu falo sobre tudo isso, estruturação de pastas, React Router DOM, consulta de API, tem um monte de coisa, tá beleza? Então tá, Dev, vamos lá que eu vou te mostrar aqui. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou começar criando uma pastinha chamada Pages aqui dentro. Pages, vou criar outra pasta chamada Routes, tá? Dentro de Pages, eu vou colocar aqui uma primeira pasta que vai ser o dashboard.tsx. Esse dashboard ele só vai fazer uma coisa por enquanto. Ele vai exportar uma constante que é uma arrow function que retorna uma tag p, né, escrito teste dentro dela. Só para a gente ter uma página, um componente. Se não sabe a diferença do componente de uma página,
Confere no curso lá que eu falo sobre isso também, tá? Aqui dentro de rotas, eu vou criar somente um index.psx, tá? E aí aqui dentro a gente vai configurar toda a parte de rotas da nossa aplicação. Então o nosso app aqui, né? Ele vai poder ter várias páginas. Mas como é que a gente configura? O React por si só não sabe trabalhar com rotas. Ele não entende a URL do navegador. Para isso a gente vai precisar usar o React Router DOM. Eu vou instalar ele aqui para a gente poder utilizar no projeto, beleza? Aqui do lado, ó, eu vou dar um split nesse terminal. Então eu vou abrir outra instância dele aqui. E aí eu vou instalar o React Router DOM. Vou rodar aqui yarn add React Router DOM, tá? Eu vou adicionar essa dependência no projeto e assim que ele finalizar a instalação aqui, eu volto, beleza? Beleza, Dev, ele terminou de instalar aqui o React Router DOM. E a próxima parte que eu vou fazer aqui vai ser instalar as tipagens do React Router DOM. Nós estamos trabalhando com TypeScript, tá? Então a gente vai precisar das tipagens dele. Como é que eu vou fazer? Eu joguei com a tecla para cima, o up, e aí o código ele pegou o que eu tinha digitado antes, tá? Eu vou modificar esse comando aqui, eu vou adicionar um "-d". Todas as tipagens aqui no projeto, ela vai com dependência de desenvolvimento. A gente nunca usa tipagem em produção no nosso app, beleza? Fica a dica. Eu vou jogar aqui @types/react_router_dom, tá? Esse é o pacote padrão ali de tipagens, né? Vai ser sempre assim, quando o pacote não tiver tipagens dentro dele direto. Vou deixar instalando aqui, assim que terminar eu volto. Beleza, Dev, ele terminou de instalar aqui então o pacote de tipagens. Agora eu já posso fechar esse terminal aqui, eu não preciso mais dele. E eu vou voltar aqui para o meu arquivo, onde eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro eu vou dar só um export const também. Eu vou chamar esse componente de rotas, routes, né? E esse routes ele vai ser só uma arrow function também, né? Ou seja, um componente como qualquer outro, que vai retornar algum JSX, né? Algum HTML dentro do React, tá? O que ele vai retornar aqui para nós? Ele vai retornar o browse router, tá? Esse browse router, olha só, o Visual Studio Code já importou para mim aqui de dentro do React Router DOM. Eu vou abrir e fechar a tag para ele. E esse cara vai servir para controlar ali, para ficar lendo a URL do navegador e tal. Ele vai servir para ajudar a gente, tá? Outra coisa, aqui dentro eu vou colocar um carinha chamado routes. E esse routes, né, por coincidência, ele acaba, no caso, ele acaba sendo o mesmo nome que a gente tem aqui. Então a gente vai precisar trocar o nome dele ali, colocar um apelido nessa importação. Então aqui dentro, ó, eu vou importar routes. E esse routes eu vou dizer que ele é um as switch. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque routes é o mesmo nome das rotas, né, no meu componente de rotas. E aí vai dar conflito, o TypeScript não vai deixar. Então eu chamei dele switch, porque era esse o nome que tinha na versão antiga desse projeto. Então assim, ó, se tu estiver até mesmo assistindo aquele outro curso que eu fiz ali, né? Eu estava fazendo com React Router DOM na versão 5. Na versão 6 algumas coisas mudaram, né? Poucas coisas até, mas uma das breaking changes que teve no módulo foi justamente isso. O switch que a gente tinha antes passa a ser routes, tá? Mas é só fazer isso que a gente tem o mesmo switch de antes, né? Esse switch vai servir para que, caso a gente tenha mais de uma rota na mesma aplicação, isso vai servir para que o Router DOM não renderize mais de uma página ao mesmo tempo, caso as URLs elas façam um match, né, e acabam se combinando ali, né? Por exemplo, caso tu tenha um asterisco no final da página que renderiza alguma coisa, e tu tenha uma outra página antes do asterisco que renderize barra home, por exemplo. Ele vai mostrar o barra home e também vai mostrar o asterisco. Não é o que a gente quer, tá? Então esse switch serve justamente para isso. Eu só vou renomear o switch aqui porque eu acabei escrevendo errado, né? O T vem antes do C. Assim, é o switch certo, né? Meu inglês não é lá tão bom assim, né? Mas beleza, o que é a próxima parte que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui dentro um carinha chamado router, né? O router, ele serve, a gente pode importar ele aqui de cima também,
do React Router DOM, tá? E esse carinha, ele vai servir para renderizar as nossas rotas. Então eu vou passar um primeiro parâmetro aqui, primeiro atributo chamado path, que a gente vai dizer qual é o caminho na barra de endereço para qual página a gente quer renderizar. Eu vou chamar aqui de dashboard, certo? E eu vou adicionar outra rota, que vai ser a rota asterisco, tá? Então, para qualquer coisa que não seja barra dashboard, eu vou vai cair nesse router aqui, e aí eu vou fazer com que ele redirecione para algum outro lugar, tá? Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar um element nesse cara aqui, e este element ele vai renderizar um redirect, tá? E o redirect ele vem do router DOM também. Aqui deu uma bugadinha, eu vou colocar aqui, ó. Bom, então voltando aqui, eu dei uma pesquisada aqui com a biblioteca router DOM, deu uma atualizada, algumas coisas modificaram o nome, né? E uma delas também foi o redirect. O redirect aqui no router DOM, a gente não vai mais chamar ele de redirect, mas sim a gente vai poder importar aqui dentro um componente chamado navigate. Esse navigate a gente vai poder passar aqui para o element, tá? Então eu vou passar esse navigate aqui, e para o navigate eu posso passar o to, que eu vou dizer para onde é que eu quero navegar essa minha aplicação. Então eu vou passar aqui dashboard, tá? Então eu vou navegar a minha aplicação para dashboard se esse asterisco aqui, né, se ele chegar até aqui. Lembrando que o router DOM ele executa de cima para baixo, então se eu cair na rota dashboard, ele mostra o dashboard, senão ele vai mostrar esse asterisco aqui, tá? E aqui no dashboard, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui element também, tá? E no element eu vou passar dashboard, porque aí ele vai importar o dashboard para mim lá de dentro da nossa página, das nossas páginas ali, beleza? Eu vou separar uma linha aqui só para ter uma diferença. Tendo isso finalizado, né, tendo essas configurações feitas, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu app, e agora no meu app eu vou tirar essas coisas aqui que a gente tinha feito na aula passada, e aqui dentro eu vou passar a retornar apenas routes. Eu importo routes. Opa, não é daqui não. Eu vou importar routes de ponto barra routes, tá? Importa essas rotas aqui, fecha o tag e é isso aí, tá? Agora a nossa aplicação, teoricamente, já vai estar funcionando lá no navegador de novo. Eu vou apagar aquelas importações ali que eu não precisava mais, vou vir no navegador e olha só. Aqui no navegador, se eu dar um F5... Então a gente já tem teste aqui, que é aquilo que a gente tinha feito antes, tá? Que a gente deixou aqui na nossa tela de dashboard, tá bom? Que eu vou fazer aqui? Outra alteraçãozinha. Dentro das páginas, eu vou adicionar uma outra pasta chamada dashboard. Nessa pasta de dashboard, eu vou deixar tudo o que é relacionado a dashboard aqui dentro, tá? O Visual Studio Code aqui ele está me perguntando se eu quero que ele renomeie automaticamente os imports. Eu vou dizer que sim, deixar ele fazer isso para mim. Mas o que ele fez no final das contas? Ele veio aqui, ó, nos nossos routes, e aonde eu tinha só pages dashboard, ele adicionou este cara no começo. Se para ti ele não renomeou automaticamente os imports, é só vir aqui e colocar isso aí, tá beleza? Então, vamos lá. Que é o próximo passo que eu vou fazer aqui? Eu tenho então a minha página de dashboard criada aqui, e o que eu vou fazer dentro dela é, de fato, começar com aquela parte que eu falei para vocês sobre estilização no CSS, tá? Com arquivos CSS. O que eu vou fazer? Aqui dentro de dashboard, eu vou criar um arquivo chamado dashboard, também igual o anterior. Só qual é a diferença? A extensão dele vai ser CSS, tá? O arquivo está criado aqui, tudo bem. Agora dentro de dashboard.tsx, que é o nosso arquivo onde tem os elementos HTML, eu vou fazer um import. Apenas import, abro aspas, ponto barra, e aí eu vou passar
dashboard.css. O que isso aqui vai fazer? Vai fazer com que o React importe aquele arquivo CSS dentro dele. Então, tudo que a gente colocar aqui dentro vai funcionar dentro do React, porque a gente está fazendo aquela importação, tá beleza? O que eu vou fazer aqui dentro, então? Esse modelo de trabalhar com estilização aqui no React, ou até mesmo fora do React, né, Angular, Vue, HTML e CSS puro, a gente costuma definir classes, né, ou estilizar tags específicas. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui P e dizer que o background color de P vai ser, por exemplo, um black. Tá? Se eu volto aqui no navegador, vou dar um F5 aqui, ele estilizou a tag P. Tá? Então, ele vai estilizar todas as tags P da minha aplicação inteira. Então, muito cuidado com isso. Tá? Isso aqui não é lá uma boa prática assim, para colocar dentro da tua aplicação e tal. Tá? Enfim, daqui a pouco tu pode procurar aí algum curso, algum vídeo mais aprofundado sobre a estilização no CSS. Tá? Mas aqui a gente vai falar sobre enfim, um pouquinho desse arquivo aqui, como é que a gente faz algumas estilizações, tá? O que mais que a gente pode fazer aqui? Ao invés da gente declarar uma tag P, a gente pode colocar, por exemplo, ponto e criar uma classe CSS, né? Então eu vou chamar essa classe aqui de parágrafo, certo? Eu criei essa classe, agora se a gente voltar aqui no navegador, não tem nada aqui, tá? Mas se eu vim aqui no meu arquivo TypeScript e aqui na minha tag P eu aplicar, eu adicionar esse atributo aqui, class names, né, class name, eu posso passar aquela minha classe e eu digo o seguinte para o navegador, que aquela minha classe CSS ela vai ser aplicado nessa tag aqui. Se eu volto aqui no navegador, então já está aplicada a estilização, tá? Então isso aqui é uma outra forma que a gente pode estilizar aqui toda a nossa aplicação, tá? Então fazendo desse jeito aqui, configurando essas coisas aí, beleza? Bom, Dev, o que eu queria mostrar para ti aqui nesse vídeo era mais ou menos isso, né? A forma de configurar aqui toda essa parte, criar os arquivos. Isso aqui já é mais ou menos nativo do React ali, tu vai ver em qualquer outro lugar, tá? Só que isso aqui, esse curso aqui, ele é mais ou menos um complemento do curso anterior, né? Uma continuação. E aqui a gente está mostrando todas as formas ali de estilização. Uma foi aquela, o CSS inline, né? Bem basicão, não tão recomendada. E essa é a outra forma de estilização, tá? Utilizando arquivos CSS, tá? Isso aqui sim, se tu quiser utilizar em larga escala no teu projeto para aplicações grandes, tu só vai ter um certo trabalho na hora de configurar para muitos arquivos e um projeto, muitas páginas, um projeto muito grande, tu vai ter um certo trabalho, né, de configurar, comparado com outras formas que a gente vai vendo ali nos próximos vídeos, mas isso aqui também é uma excelente forma, tá? Tu vai ter que daqui a pouco pesquisar um pouco sobre responsividade, que tu vai ter que tratar mais na mão, né? Como é que funciona a parte de utilização ali das unidades de medida, né? Utilização de pixel, rem, tamanho de fonte, cores, né? Variáveis CSS, tudo isso dá para aplicar aqui, né? Tu vai ter que dar uma pesquisadinha para ver como é que isso aí funciona, né? Mais a fundo, tá? Mas assim, a grande essência da coisa tá aqui, tá? Essas classes tu pode criar quantas delas tu quiser, tá? Então se eu quiser criar inclusive com o mesmo nome, né? Eu posso, a primeira vez aqui, colocar só um atributo, na sequência, na classe seguinte, né? Que é a definição da mesma classe, na verdade, eu posso aplicar o color e aí passar um white aqui. Se eu volto aqui no navegador, ó, ele já aplicou o branquinho aqui. Então, é isso aí. Tá? Ou tu pode, por exemplo, colocar o background color em uma classe e aí na outra classe tu colocar só a cor branca. Tá? Então eu vou chamar aqui, por exemplo, de text color. Então uma classe aqui tu pode chamar de text color. Essa outra de cima tu poderia chamar, por exemplo, de background color, por exemplo. Aí tu tem duas classes diferentes. E aí o que tu pode fazer? Eu vou apagar isso aqui. Tu pode vir aqui, ó, no teu arquivo e aí tu passa uma classe e aí depois tu passa a outra classe, que é o text color. E aí olha só,
Tu vem no navegador, tu tem os dois estilos aplicados aqui com a mesma classe. Se eu remover o text color aqui, deixa eu apagar isso. Ó, se eu remover o text color, ele aplica só o background, né? Então é uma forma de trabalhar também, né? Tu criar essas tuas classes na mão, assim, mas não é lá tão inteligente. Talvez seja mais fácil tu criar conforme componentes, né? Então, por exemplo, tu tem uma parte que ela é um card, né? Um card, por exemplo, né? O card vai ter o quê? Um fundo branco, vai ter uma borda, vai ter também uma borda arredondada, né? Vai ter uma sombra para ter uma elevação, né? Tudo isso tu pode chamar ali de ponto card, né? Que é a base do card, né? O container do card, chamar de card container, né? E aí tu aplica essa classe no card e ele vai ter todos esses estilos. E aí tu pode reutilizar essa classe para todos os teus cards. Né? É uma forma de trabalhar também. E aí não necessariamente tu precisaria, por exemplo, criar um arquivo aqui dashboard.css. Tu pode ter um arquivo chamado global e aí tu cria o teu tema, né, as classes bases ali dentro desse arquivo. Isso é mais ou menos a essência que, por exemplo, o Bootstrap utiliza, né? É um dos casos ali, né? Bootstrap, eu acho que o Puma CSS, enfim, tem vários frameworks, né? Que se tu dá uma pesquisada ali, framework CSS, vai ter vários deles, e eles utilizam mais ou menos esse mesmo conceito, tá? De aplicar, criar componentes, vai ter um button, por exemplo, que aplica uma estilização padrão para o botão, né? Então é desse jeito assim. Vale a pena, funciona muito bem, né? De novo, tu vai ter que ter alguns cuidados com relação à responsividade, para fontes, né? Daqui a pouco tu troca a fonte, tem que trocar para todo mundo, adaptar para tamanhos de telas diferentes, né? Na verdade isso é responsividade, né? E assim por diante, né? Dev, o que eu queria te trazer nesse vídeo era isso. Eu espero sinceramente que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma sugestão, coloca nos comentários ali que eu vou ler, eu vou tentar responder ali da melhor forma que eu puder. Dá um like nesse vídeo então se tu gostou e se inscreve no canal, porque dessa forma aí tu me incentiva diretamente a tentar produzir mais conteúdo como esse. Beleza, Dev? Valeu aí, a gente se vê na próxima. Até mais.